Na capital do país, 7 horas. A Rádio Justiça apresenta Revista Justiça. Olá, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 25 de fevereiro de 2026. Eu sou o Sérgio Duarte e você acompanha agora o Revista Justiça até às 9 horas da manhã. E essa primeira hora do Revista Justiça é transmitida também simultaneamente pela TV Justiça. Com os trabalhos técnicos de Luiz Alves, vamos saber os destaques do programa de hoje. Revista Justiça. A primeira hora é dedicada às notícias do Poder Judiciário brasileiro e às 7h45 a nossa primeira entrevista. O direito à moradia segura e impõe ao Estado o dever de garantir as condições mínimas para a habitação. Com base nesse entendimento, uma moradora de um condomínio em Uberaba, Minas Gerais, que recebeu uma casa com problemas estruturais, deve ser indenizada por uma companhia habitacional do município. A primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele reformou parcialmente sentença da comarca de Uberaba e fixou então uma indenização por danos morais de R$15 mil. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o advogado especialista em Direito Público e Administrativo, Eduardo Tesseroli. Às 8 horas da manhã tem mais uma entrevista. Vamos falar que a partir do dia 1º de março agora deste ano, entra em vigor a Portaria 3.665 de 2023, que estabelece novas regras para o trabalho em feriados no setor do comércio. A norma ela revoga dispositivos de uma portaria anterior que autorizava o funcionamento em feriados com base em acordos individuais entre empregador e empregado. Sobre esse assunto, vamos conversar com a especialista em direito trabalhista, Brena Bonfim. Às 8h15 tem o quadro Não Caia Nessa. Vamos falar sobre um site que imita a aparência da página do Conselho Federal de Medicina e cobra de médicos o pagamento de uma suposta anuidade referente a 2026. É falso. Sobre esse assunto, vamos conversar com o advogado e professor universitário Carlos Eduardo de Souza Mares. Às 8h30 você confere o nosso giro de informações do Poder Judiciário brasileiro e às 9 horas da manhã você vai ter a continuidade da transmissão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, no caso Marielle Franco. Lembro que você pode participar também, mandando a sua sugestão e a sua dúvida. Anote aí, 61999758140. Participe, a sua mensagem pode ser por texto ou por voz. Você pode também nos assistir pelo YouTube, Rádio Justiça ao Vivo, pelo aplicativo TV Justiça Mais e pode nos ouvir onde estiver pelo TuneIn. Faça a busca Rádio Justiça FM. 7h03. Confira agora no Revista Justiça os destaques do portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. Hora de conferir o stf.jus.br, o portal da Suprema Corte. Defesas dos 5 réus do caso Marielle Franco e Anderson Gomes concluem sustentações orais. O julgamento prossegue hoje, dia 25, a partir das 9 horas da manhã, com voto do relator ministro Alexandre de Moraes. STF afasta a aposentadoria especial para vigilantes por exposição a perigo. Entendimento é de que a atividade perigosa não garante por si só direito à aposentadoria diferenciada. Nota imprensa: esclarecimento sobre reunião entre presidentes do STF, Senado, Câmara, TCU e ministros do Supremo. E o destaque da Rádio Justiça no portal: continuidade do julgamento do caso Marielle Franco é destaque nesta quarta. Também na programação, uma entrevista sobre direito à moradia segura e também isso é um dos destaques que você acompanha aqui na rádio e também na TV Justiça. 7h04. Revista Justiça. Destaques dos tribunais.
Vamos entrar agora nos portais, acessar os portais das Cortes Superiores. Começamos pelo STJ. Para a terceira turma, a Fazenda Pública pode pedir falência após execução frustrada. Outro destaque: cabe à Justiça Federal julgar a inclusão de vítima do desastre de Mariana em programa de indenização. STJ cedia a Conferência Ibero-Americana dos Direitos da Criança nos dias 24 e 25 de março. E relatório traz balanço de ações do STJ com foco em precedentes, tecnologia e projeção internacional. Vamos agora até o TST. Empresas devem pagar pensão e indenização por morte de eletricista que caiu de poste quebrado. O trabalhador caiu a mais de 10 metros de altura. O poste estava mal escorado e o transformador era grande demais para o equipamento. Sindicato é dispensado de pagar custas e honorários em ação coletiva contra banco. Transportadora responderá por apagão de motorista de carreta que causou morte de colega. E último destaque: Congresso Internacional vai debater as relações de trabalho da sociedade contemporânea. Saindo do tst.jus.br, vamos até o tse.jus.br. Ministra Carmen Lúcia defende democracia e voto popular nos 94 anos da Justiça Eleitoral. Na sessão desta terça-feira, a presidente destacou a importância da data e da conquista do voto feminino. 94 anos da Justiça Eleitoral, brasileiras e brasileiros celebram o valor da data. E TSE começa a votar nesta semana resoluções que disciplinam as eleições de 2026. Quer saber mais detalhes? Acesse também tse.jus.br. 7:6. Revista Justiça. 7h07. Começou ontem aqui no Supremo Tribunal Federal, com transmissão pela rádio e pela TV Justiça, o julgamento contra os acusados de planejar o homicídio da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes e a tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves em março de 2018 no Rio de Janeiro. A primeira parte do julgamento foi realizada pela manhã e a repórter Carolina Chaves foi quem acompanhou. Vamos ouvir. Na abertura da sessão, o presidente da turma, ministro Flávio Dino, lembrou aos ministros para considerar os argumentos pertinentes ao fato e julgar à luz das provas. Nós temos regras rigorosas de procedimento, visando assegurar um bom clima para que todas as partes tenham a liberdade para apresentar os seus argumentos, que serão apreciadas pelo tribunal à luz de fatos e provas. Em seguida, o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, leu um resumo com os fatos e as acusações. De acordo com Moraes, foram ouvidas 9 testemunhas de acusação, 46 de defesa e a realização dos interrogatórios dos réus. Durante a investigação, foram autorizadas várias diligências a pedido da PGR, da assistente de acusação e da defesa dos réus. No dia 14 de março de 2018, por volta das 21h10, no cruzamento da rua Joaquim Palhares com a rua João Paulo I, na capital do estado do Rio de Janeiro, Rony Lessa, previamente ajustado e com unidade de propósitos com Elcio Vieira de Queiroz, Maxwell Simões Correia, conhecido por Suei, Ronald Paulo Alves Pereira, conhecido por Major Ronalds, Domingos Inácio Brazão, João Francisco Inácio Brazão, conhecido por Chiquinho, Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior e Edmilson da Silva de Oliveira, conhecido por Macalé, matou as vítimas Marielle Francisco da Silva e Anderson Pedro Matias Gomes, produzindo por meio de disparos de arma de fogo os ferimentos que deram causa às mortes. Nas alegações finais da PGR apresentadas em maio de 2025, a Procuradoria afirmou que ficou comprovada que a atividade principal do grupo seria o uso, ocupação e parcelamento irregulares de solo urbano para promover a exploração do mercado imobiliário irregular
por práticas de grilagem. Nessas áreas, milícias mantinham redutos eleitorais para realizar campanha política dos irmãos Brazão. Segundo a denúncia, Domingos e João Brazão agiram para constituir loteamentos irregulares e negociar com Rony Lessa como moeda de pagamento pelo assassinato e perpetuação do domínio territorial. O grupo era protegido pelo delegado de polícia Rivaldo Barbosa, chefe da Polícia Civil no estado, cargo assumido na véspera do crime para impedir o avanço das investigações. O vice-procurador-geral da República, Indeburgo Chateaubriand, afirmou que a principal linha de atuação da organização criminosa era a grilagem de terra e fazia com que o grupo mantivesse o poder político em regiões do estado do Rio de Janeiro. Segundo a denúncia, Marielle se tornou a principal opositora e resistência aos interesses econômicos dos irmãos e o assassinato dela, segundo a PGR, serviu para eliminar a oposição política e não atrapalhar os negócios ilegais. Há nos autos, com efeito, prova robusta de que a organização criminosa composta pelos denunciados e por integrantes de milícias praticava de forma sistemática os crimes de extorsão, de usura e de parcelamento irregular do solo. Embora a organização fosse intelectualmente liderada pelos irmãos Brazão, Robson Calixto Fonseca, conhecido também por Peixe, desempenhava ali um papel fundamental. E eu falo aqui de uma figura respeitada em Rio das Pedras, que atuava como intermediário entre aqueles irmãos e os milicianos daquela mesma área, notadamente Fininho, preso no desdobramento da Operação Intocáveis. O defensor público do estado do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Lourival Carrier, falou em nome da mãe e esposa de Anderson Gomes. Ele validou o conjunto de provas apresentadas no processo e as delações dos executores do crime usadas para denunciar os 5 réus. Há um conjunto de elementos probatórios, prova testemunhal, prova pericial, até uma prova pericial para evidenciar o valor comercial da área, que seria uma forma de pagamento honesta. Tem nos autos. Ou seja, você tem prova pericial, vocês têm um conjunto de elementos probatórios fortíssimo que vão lhe dar a famosa paz de espírito, de racionalidade ao julgador. Rádio Justiça de Brasília, Carolina Chaves. 7h12. No período da tarde de ontem, os ministros, então, ouviram as sustentações orais dos advogados de defesa dos 5 réus denunciados pela PGR por homicídio qualificado e por tentativa de homicídio. A repórter é a Marta Ferreira. Os primeiros a se manifestarem foram os advogados do delegado Rivaldo Barbosa, acusado de planejar o crime. Felipe Deleprane disse que não havia provas contra seu cliente. O próprio Beto Bomba confessou que esse áudio, que essa manifestação foi manipulada. Ele criou junto com Marcelo Siciliano para que pudesse mudar os rumos da investigação. Novamente, nós estamos enfrentando política, estratégia de contra-informação. O áudio, ministros, é falso, é forjado. Marcelo Ferreira rebateu a acusação de que a nomeação de Rivaldo Barbosa para o cargo de chefe da Polícia Civil teve influência dos irmãos Brazão. A nomeação de Rivaldo a chefe de polícia não teve interferência de político local, de autoridade pública local e muito menos dos irmãos Brazão. Até porque não faria sentido algum, se a intervenção é federal, eu buscar indicação, buscar nomes, ligados a políticos locais. Na sequência, houve a manifestação do advogado de Chiquinho Brazão. Kleber Lopes desqualificou a delação de Rony Lessa. Efetivamente, Rony Lessa descaradamente falta com a verdade em vários aspectos e em outros a investigação adulta. Nós ouvimos mais de 50 testemunhas, quase 2 meses de instrução. Fizemos um esforço imenso para esclarecer esses fatos e nada surge, nada vem de maneira independente. Já o advogado de Ronald Pereira, Igor Batista, baseou a defesa no fato de que seu cliente Rony Lessa não eram próximos. Pelo contrário, seriam rivais. Ronald e Lessa eram inimigos.
Não estamos falando aqui de pessoas que tinham qualquer tipo de proximidade. Não estamos falando de pessoas que sequer eram do mesmo grupo. Estamos falando de pessoas que possuíam interesses antagônicos, visões distintas a respeito da realidade e, de certa forma, em alguns momentos, competiam entre si. Para o advogado Márcio Matargão, defensor de Domingos Brazão, Rony Lessa teria criado o enredo para obter benefícios e usou o nome de seu cliente. A história de Rony Lessa é uma história sem pé nem cabeça. Mentira. É uma história com pé e cabeça porque ele é um sujeito inteligente. Mas é uma história construída. Uma história construída. Ele que é uma figura inteligente, conforme já foi dito aqui na tribuna, utiliza fatos verídicos pelos quais vivenciou e troca os personagens dessa história para poder se prevalecer, se beneficiar, e isso me parece bastante evidente nesses autos. Por fim, os ministros ouviram o advogado Gabriel Abide, defensor de Robson Calixto Pereira, o Peixe. Como é que o Robson veio parar nesse processo, senhor ministro relator? Só com a colaboração do Rony Lessa, não tem nada, nunca teve nada contra ele. Nem poderia, não figurou no inquérito policial, que serviu de base para esta ação penal. Rádio Justiça de Brasília, Marta Ferreira. O julgamento, então, será retomado hoje a partir das 9 horas da manhã. A sessão pode ser acompanhada ao vivo aqui pela rádio, pela TV Justiça e também pelo canal do STF no YouTube. A AGU evita a condenação milionária do ICMBio e do IBAMA. A decisão da Justiça reconheceu a prescrição do pedido e livrou autarquias federais de pagar a indenização. Mais informações agora com Wesley McAllister. A Advocacia Geral da União evitou que o ICMBio e o IBAMA fossem condenados a pagar indenização no valor de R$10 milhões em uma ação envolvendo imóveis localizados dentro dos limites do Parque Nacional do Caparaó, nas divisas entre o Espírito Santo e Minas Gerais. A ação foi movida por 2 cidadãos em 2019 na Justiça Federal da cidade capixaba de Cachoeiro do Itapemirim. Eles pediam ressarcimento por desapropriação indireta, situação em que o poder público limita o uso de áreas sem desapropriação formal e o proprietário pode recorrer à justiça para pedir compensação financeira. Mas o parque tinha sido criado em 1961, ou seja, 58 anos antes. Por isso, a AGU conseguiu reverter no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o TRF2, uma decisão da primeira instância que tinha condenado as autarquias a pagar a indenização. No recurso, a defesa argumentou que o prazo legal para pedir indenização já havia expirado e ressaltou que a criação de uma unidade de conservação é uma limitação administrativa ao direito de propriedade e não um confisco de terras. Ou seja, os donos não perdem suas terras. Eles mantêm o título de propriedade, mas sofrem restrições para garantir a preservação. Por unanimidade, o TRF2 acolheu a tese, entendendo que depois do prazo, o direito de cobrar indenização na justiça deixa de existir. Da AGU, Wesley McAllister. 7h18 e ontem também teve sessão de julgamentos no plenário do Conselho Nacional de Justiça. Um dos destaques da pauta foi o caso de um desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás denunciado por assédio sexual dentro do gabinete dele. Os detalhes com Pablo Lemos. O desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás teria assediado uma funcionária terceirizada. Ela havia sido chamada para formatar um notebook que precisava ser entregue antes da aposentadoria. Segundo a vítima, de 22 anos na época, o episódio foi dias antes dele se aposentar, em abril de 2021. Ela chegou a registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Disse que foi assediada pelo magistrado assim que terminou o expediente e que ficou com medo de denunciar por causa da posição dele. O relator do assunto no CNJ foi o conselheiro João Paulo Choquer. Ele votou pela aposentadoria compulsória do magistrado e foi acompanhado por unanimidade no plenário. A sanção precisa ser exemplar, no limite máximo permitido pela legislação, não apenas como resposta retributiva ao ato infracional de natureza grave, mas como um dever institucional de proteção aos direitos humanos e de afirmação de que o Poder Judiciário não tolera comportamentos que objetificam
a mulher e solapam a sua autonomia. Mais de 29 milhões de mulheres brasileiras com mais de 16 anos foram vítimas de assédio no ano de 2025, num assustador cenário aí, transcrito pela pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança e Instituto Datafolha, onde 49,6% das mulheres disseram terem sido vítimas de algum tipo de assédio. Aqui a maior proporção da série histórica, dentre elas cantadas, comentários, assédio físico em transportes e por aplicativo, agarradas ou abordadas de maneira agressiva na rua, no trabalho ou em festas. O desembargador também foi citado em investigação por suspeita de favorecimento do padre Robson de Oliveira, denunciado por desvio de doações de fiéis da Associação Filhos do Pai Eterno para comprar imóveis de luxo, fazendas e bens. Em 2024, o STF manteve o arquivamento da ação por entender que o MP reutilizava provas já anuladas na esfera criminal e que não caberia reexame do caso. O desembargador do TJ goiano também é um dos suspeitos de participar de suposto esquema de venda de decisões judiciais para favorecer empresas em processo de recuperação judicial. O caso tramita em segredo de justiça no STJ. Rádio Justiça de Brasília, Pablo Lemos. E vítima de golpe, um idoso estadunidense acusado de tráfico internacional é absolvido após a atuação da DPU, Ademar Rodrigues. Um idoso de 77 anos foi absolvido pela Justiça brasileira de uma acusação de tráfico de drogas internacional após a atuação da Defensoria Pública da União. A defesa comprovou que ele foi vítima do golpe da falserança. Ele foi detido no aeroporto de Guarulhos ao transportar 3 quilos de cocaína no fundo falso de uma mala. O idoso acreditava estar levando documentos relativos a um processo de espólio. Uma perícia técnica no celular do assistido demonstrou que não houve dolo, ou seja, vontade consciente e deliberada de praticar o ato ilícito. O caso ilustra uma sofisticada modalidade de recrutamento para o tráfico internacional de drogas que explora vulnerabilidades específicas da população idosa. A DPU destaca que a responsabilização do acusado poderia incorrer em uma revitimização institucional. Ao penalizá-lo, estariam sendo ignoradas as dimensões criminológicas, vitimológicas e gerontológicas do caso, punindo precisamente aquele que foi selecionado como instrumento descartável em razão de suas fragilidades etárias e geracionais, enquanto os verdadeiros autores intelectuais permanecem impunes. Da Defensoria Pública da União, Ademar Rodrigues. 7h22, empresa aérea condenada a pagar indenização mensal à comissária por gastos com maquiagem, manicure e cabeleireiro. Marcelo Della Libera. A Justiça do Trabalho condenou uma companhia aérea a pagar indenização mensal a uma comissária de voo pelos gastos com maquiagem, manicure e cabeleireiro, exigidos como padrão de aparência. A trabalhadora comprovou que precisava seguir regras detalhadas de apresentação pessoal para exercer a função. Com isso, ficou definido que a empresa deve assumir os custos gerados por exigências profissionais impostas ao empregado. O processo apontou que o manual de apresentação visual da companhia determinava que as comissárias se apresentassem maquiadas e bem cuidadas. O documento incluía orientações específicas sobre as cores de batom e esmalte mais adequadas. Para o colegiado, essas regras não eram apenas recomendações, mas uma exigência relacionada diretamente ao trabalho. A cobrança de um padrão estético específico gerava despesas à profissional, o que garantiu o direito ao ressarcimento. Na análise do caso, foi aplicado o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero de 2021 do Conselho Nacional de Justiça. A norma orienta magistrados a considerar situações de desigualdade nas relações de trabalho e a evitar decisões baseadas em estereótipos. O colegiado entendeu que a imposição de um modelo de aparência atinge principalmente as mulheres. Também foi reconhecido o direito de cada pessoa decidir como quer se apresentar, sem obrigação de seguir padrões que ultrapassem o uso comum. Com esse entendimento, a relatora concluiu que a empresa deve custear as despesas relacionadas ao padrão estético exigido. A decisão garantiu à comissária o pagamento mensal para compensar os gastos com produtos e serviços de beleza. O julgamento reforça que exigências de imagem que gerem custos não podem ser transferidos ao trabalhador. A indenização foi fixada em R$ 120 por mês e será paga enquanto houver a obrigação de cumprimento das regras. Rádio Justiça de Brasília, Marcelo Della Libera. Julgamentos do Tribunal do Júri da Justiça Militar começam no dia 5 de março em Boa Vista. Mais informações com a Beatriz Evangelista. As sessões de julgamento da primeira vara do Tribunal do Júri da Justiça Militar
terão início no dia 5 de março de 2026, no Fórum Criminal de Boa Vista, localizado na Avenida Cabo Polícia José Tabira de Alencar Macedo, número 602, bairro Caranã. Os julgamentos da primeira vara serão realizados sempre às quintas-feiras, até o dia 11 de junho. A lista completa das sessões previstas para este trimestre está disponível no Diário da Justiça eletrônico, publicado em 23 de fevereiro de 2026. No mesmo documento, constam os nomes das pessoas sorteadas para atuar como juradas na primeira e na segunda turma. Ao todo, 140 pessoas foram convocadas para compor o Conselho de Sentença durante os próximos 3 meses. O jurado que não puder comparecer no dia marcado deve apresentar requerimento prévio ao juiz responsável pelo caso, justificando formalmente a impossibilidade de participação. O pedido será analisado pelo magistrado, que decidirá sobre o deferimento. Do Tribunal de Justiça de Roraima, para a Rádio Justiça, Beatriz Evangelista. E a Globo indenizará pais e vítimas de violência entre torcidas por divulgação de imagens do velório. As informações com o Tiago Gomide. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação da TV Globo ao pagamento de indenização aos pais de um jovem morto em confronto entre torcidas organizadas em São Paulo. A emissora exibiu imagens do velório e do sepultamento do rapaz, mesmo após a família ter proibido a cobertura jornalística. O caso chegou ao STJ depois que o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a inutilização de qualquer material contendo a imagem do falecido e proibiu a divulgação em qualquer meio, além de fixar indenização por danos morais. No recurso ao STJ, a Globo alegou que a reportagem tratava de fato de interesse público e que não houve juízo de valor sobre a vítima, sustentando ainda que a decisão configuraria censura. O colegiado da terceira turma negou o provimento ao recurso. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, afirmou que a liberdade de imprensa deve ser ponderada com o direito à indenização por dano moral e à imagem, ambos garantidos pela Constituição. Segundo ele, a utilização não autorizada das imagens configurou ato ilícito. O ministro destacou que, conforme a súmula 403 do STJ, a comprovação de prejuízo concreto é dispensável em casos de uso indevido de imagem, pois o dano é presumido. No entendimento da Corte, houve dano moral reflexo, já que os pais foram atingidos pela divulgação das imagens. Para o relator, a emissora poderia ter noticiado o episódio sem exibir cenas do velório, consideradas desnecessárias e invasivas. Do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide. A Justiça Eleitoral promove até o dia 2 de março a Semana de Combate à Desinformação, reunindo TREs em ação integrada. Neto Costa. A Semana de Combate à Desinformação é uma mobilização nacional da Justiça Eleitoral que reúne os tribunais regionais eleitorais em uma ação integrada de enfrentamento às fake news e de fortalecimento da educação midiática junto à sociedade. A iniciativa vai até o dia 2 de março e marca um avanço na atuação coordenada da Justiça Eleitoral no campo da comunicação pública, com foco na proteção da democracia e na promoção do acesso à informação de qualidade. A programação prevê a publicação de vídeos, cartilhas, matérias jornalísticas e conteúdos para redes sociais, em uma estratégia conjunta de ampliação de alcance institucional. A proposta é que as mensagens educativas circulem em todo o país, potencializando o impacto das ações e reforçando uma narrativa da justiça eleitoral no enfrentamento à desinformação. Além de combater conteúdos falsos, a proposta da semana é estimular uma postura mais crítica e consciente por parte da população, contribuindo para que eleitoras e eleitores desenvolvam habilidades de verificação, análise de fontes e consumo responsável de informação. Nesse sentido, a educação midiática é apresentada como uma política pública estratégica que fortalece o processo eleitoral e a própria cultura democrática. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. Tribunal de Justiça do Distrito Federal condena empresa por explosão de celular que causou queimaduras e queda de telhado. Marcelo Della Libera.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a condenação da Motorola Mobility ao pagamento de indenização a um consumidor que sofreu queimaduras após a explosão de um celular enquanto fazia reparos no telhado de casa. O acidente provocou a queda da vítima da estrutura e motivou o pedido de reparação na Justiça. O colegiado entendeu que houve defeito no produto e confirmou a responsabilidade da fabricante. A medida garante compensação pelos prejuízos comprovados. O consumidor ingressou com a ação após sofrer lesões e ter despesas decorrentes do acidente. A sentença de primeira instância reconheceu o direito à indenização por danos materiais, morais e estéticos. A empresa recorreu, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa pela negativa de perícia técnica. Negou falha no aparelho e contestou os valores fixados. Mas, ao analisar o recurso, o tribunal concluiu que não houve impedimento de produção de provas. Isso porque a própria companhia informou posteriormente que não tinha outras provas a apresentar, o que impediu nova solicitação. No julgamento, os desembargadores aplicaram a responsabilidade objetiva do fabricante prevista nas relações de consumo. A explosão do celular durante o uso normal foi considerada falha de segurança do produto. Caberia à empresa demonstrar uso inadequado pelo consumidor, o que não ocorreu. O laudo apresentado pela assistência técnica da própria fabricante foi considerado insuficiente por ter sido produzido sem participação das partes no processo. Com isso, ficou mantido o entendimento de que houve defeito. A condenação fixou o pagamento de R$ 1.720,66 por danos materiais e R$ 10.000 por danos morais, valores considerados proporcionais às lesões e com função educativa. O pedido de indenização por danos estéticos foi rejeitado por falta de laudo médico que comprovasse deformidade permanente. A decisão do colegiado foi unânime. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo Della Libera. 7h31. Previsão do tempo no Brasil. Hora de saber como fica o tempo. Vamos ao vivo até o Instituto Nacional de Meteorologia conversar com Danilo Siden. Bom dia, Danilo. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. Conta pra gente, Danilo, como fica o tempo hoje aqui na capital do país? Tem muita chuva, não tem? Hoje aqui na capital a gente deve continuar com o tempo nublado, com chuvas isoladas ocorrendo de maneira esparsa ao longo do dia. A gente começou o dia com uma mínima de cerca de 19 graus aqui no Distrito Federal, bem na estação do plano piloto. E a gente deve continuar aí com máximas não ultrapassando os 26 graus e essa chuva intermitente em horários isolados do dia, Sérgio. E o restante do Centro-Oeste, como é que fica, Danilo? No restante da região Centro-Oeste, a gente começou ali com mínima de 18 graus em Cristalina, Goiás. As máximas devem alcançar no máximo ali na faixa de 33 graus em regiões do sul do estado do Mato Grosso do Sul. E em praticamente toda a região Centro-Oeste a gente tem condição de chuva para o dia de hoje, mas principalmente no estado do Mato Grosso e no norte do estado do Goiás, onde a gente deve ter pancadas bem mais fortes ao longo da tarde de hoje, Sérgio. Região Norte. Na região norte, a gente começa com mínimas ali na faixa de 20 graus na cidade de Mateiros, no interior do Tocantins. A gente está acompanhando ali algumas chuvas que se desenvolvem nesse momento na metade mais oeste do estado do Tocantins, nas partes que tem divisa com o Mato Grosso e com o estado do Pará. Tem também algumas chuvas isoladas ocorrendo no litoral do Pará, ali próximo à divisa com o Maranhão e em partes ali próximo às cidades que ficam mais ao oeste do estado. Ao longo do dia de hoje a gente deve ter mais pancadas de chuva fortes ocorrendo, principalmente no estado de Rondônia, no sul do Amazonas, nessas mesmas regiões do Pará, parte sul e oeste, além também na capital do Acre, Rio Branco, devem ter chuvas intensas ao longo do dia de hoje. A máxima na região norte deve ficar em torno dos 30 graus de Roraima, Sérgio. Agora vamos até o Nordeste. Na região Nordeste, a gente já começa o dia com bastante chuva no interior da região, principalmente no estado da Bahia. A gente teve, nas últimas 24 horas, mais de 100 milímetros registrados na nossa estação no município de Barra, que fica próximo ali a Irecê, em parte na central do estado da Bahia. E a gente deve continuar com chuvas intensas em todo o estado baiano durante essa quarta-feira e nos próximos dias da semana também. A gente tem também algumas pancadas de chuva fortes ocorrendo no sertão paraibano e em partes ali do Piauí e
do Maranhão. Ao longo do dia de hoje são esperadas mais pancadas de chuva nesses estados, além de área de chuva isolada também no litoral de Sergipe, Alagoas e Pernambuco. A mínima na região nordeste foi de 19 graus em Vitória da Conquista e a máxima deve alcançar cerca de 38 graus em áreas de Alagoas, Sergipe ou Pernambuco, Sérgio. Vamos falar agora da região sudeste, Minas Gerais, principalmente ali o Juiz de Fora sofrendo muito com as chuvas. Como é que fica ali a região sudeste e as chuvas, hein? A região sudeste continua em atenção para os próximos dias. A gente continua com um aviso de chuvas intensas em grande perigo para boa parte ali do litoral do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, Espírito Santo e também essa região do sul de Minas. Nas últimas 24 horas, a nossa estação em Juiz de Fora já registrou um volume de chuva bem menor, de cerca de 16 milímetros, mas boa parte do estado de Minas Gerais continua com área de chuvas intensas. A gente já tem algumas pancadas sendo observadas hoje na região ali de Itabira, Ipatinga, Governador Valadares. A gente deve continuar com essa chuva ocorrendo na metade mais norte de Minas Gerais nos próximos dias, e a área de chuva que está em mais atenção por enquanto é a capital, Belo Horizonte, onde a nossa estação já registrou cerca de 78 milímetros nas últimas 24 horas, e a gente continua monitorando a situação da região sudeste, principalmente em Minas e Espírito Santo nos próximos dias, Sérgio. Está certo. Nossos sentimentos e solidariedade às famílias ali que perderam seus entes queridos entre Ubá e Juiz de Fora. Para fechar a região sul. Na região sul do país, a gente teve algumas tempestades registradas ontem no estado do Rio Grande do Sul. No dia de hoje, o tempo já vai ter um pouco mais tranquilo. A gente tem algumas pancadas previstas ainda no estado do Paraná durante a tarde de hoje, mas algo bem mais isolado. E a região deve começar a sentir o avanço de uma massa de ar frio que deve continuar entrando aí, avançando em direção mais à parte do Brasil Central. Nos próximos dias deve alcançar ali os estados de Mato Grosso do Sul e parte do oeste de São Paulo. A gente prevê um declínio de cerca de 3 graus nas mínimas da região sul. A gente deve começar a quinta e a sexta-feira com cerca de 9 graus em áreas das serras gaúcha e catarinense, e esse tempo mais estável favorece a ocorrência de alguns fenômenos como geadas, que tem uma possibilidade um pouco aumentada de ocorrer durante os próximos dias, mas por enquanto nada muito extremo para a região sul, e o tempo permanece estável pelos próximos dias até o começo da próxima semana, Sérgio. Muito obrigado pelas informações, Danilo Sidem. Um ótimo dia para você e para todos do Instituto Nacional de Meteorologia. Ótimo dia para você, Sérgio, e para todos os ouvintes da Rádio Justiça. 7h37. Revista Justiça. De volta com as notícias, o Detran do Distrito Federal terá a partir de março um novo horário de atendimento ao público. Neto Costa. O Departamento de Trânsito do DF adota a partir de março um novo horário de atendimento ao público. Será de 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira, em todas as unidades. Os agendamentos seguem sendo feitos por meio do Portal de Serviços, ferramenta que proporciona maior comodidade e agilidade ao cidadão. Além de possibilitar o agendamento do atendimento presencial, o portal reúne diversos serviços online, como consultas a informações sobre o registro do veículo e sobre a Carteira Nacional de Habilitação. O portal também oferece acesso ao balcão virtual, canal de atendimento 100% digital, que permite solicitar serviços, enviar documentos e acompanhar o andamento do processo de forma totalmente online, sem a necessidade de deslocamento a uma unidade física. O atendimento do Detran nas unidades do Na Hora seguirá sem alterações, ou seja, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite. Aos sábados, das 7 da manhã à 1 da tarde. Nos postos do Na Hora, o atendimento ocorre com ou sem agendamento. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal amplia atendimento ao eleitor aos sábados. Marcelo Della Libera. O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal vai ampliar o atendimento ao público nos dias 28 de fevereiro, 7 e 14 de março, com o funcionamento dos cartórios eleitorais e da central de atendimento ao eleitor das 8 da manhã às 3 da tarde. A ação busca facilitar a regularização da situação eleitoral
para que a população possa votar nas eleições gerais deste ano, especialmente quem não consegue comparecer durante a semana. A medida foi anunciada pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, órgão da Justiça Eleitoral responsável pela organização das eleições na capital federal. A iniciativa é parte das ações para garantir que os eleitores estejam com o cadastro em dia. Durante os 3 sábados de atendimento, será possível fazer o alistamento eleitoral, atualizar dados cadastrais, regularizar o título, realizar a coleta biométrica e solicitar outros serviços relacionados ao cadastro eleitoral. O objetivo é dar mais tempo e acesso ao cidadão que precisa resolver pendências com a Justiça Eleitoral. Para evitar filas e dar mais agilidade ao atendimento, o tribunal recomenda o agendamento prévio pelo site tre-df.jus.br ou pelo telefone 61 3048 4000, canais em que também é possível consultar os locais disponíveis para atendimento. Quem tiver dúvidas sobre a situação do título pode fazer a verificação diretamente no portal do TRE-DF, na área Serviços, na opção Situação Eleitoral. Rádio Justiça de Brasília, Marcelo de la Libera. Em Minas Gerais, condomínio JK e síndicos são condenados por danos ao patrimônio tombado. A Justiça entendeu que houve omissão consciente da administração do edifício histórico. As informações com a Sandra Pedrosa. A Justiça de Minas Gerais condenou o condomínio JK na região Centro-Sul de Belo Horizonte e o atual síndico por crimes ambientais contra o patrimônio cultural em razão da degradação do edifício tombado e do risco imposto ao acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, que funciona no local. A decisão é do juiz Joaquim Moraes Júnior, da Primeira Vara Criminal da Comarca da Capital. O Ministério Público de Minas Gerais denunciou Maria Lima da Graça Manuel Gonçalves de Freitas Neto e a pessoa jurídica do condomínio por se omitirem do dever de conservação, preservação e proteção do edifício JK entre 2020 e 2024. Segundo o MP-MG, os denunciados deixaram de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental de forma dolosa, uma vez que não cumpriram a determinação legal de elaborar um plano diretor prevendo ações de levantamento de danos físicos e estéticos, planos de restauração e reconstrução e outras intervenções de manutenção. Na sentença, o magistrado afirmou que tanto o edifício JK como o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais são importantes para a história belo-horizontina mineira e também para o Brasil, já que guardam características essenciais de obra de história e das memórias e da construção da identidade do povo, todos constitucionalmente assegurados. O juiz argumentou ainda que as provas comprovam que o edifício estava com infiltrações e a laje apresentava bocas de lobo sem manutenção e com fissuras. O magistrado entendeu que houve omissão consciente da administração, que tinha conhecimento do problema e demorou a adotar medidas eficazes. O condomínio do JK, como pessoa jurídica, foi condenado ao pagamento de R$300 mil em prestação pecuniária, valor que deverá ser destinado à entidade pública ambiental ou cultural indicada pela Justiça, além do pagamento de dias multa, calculados com base no salário mínimo da época dos fatos. Já Manuel Gonçalves de Freitas Neto, condenado como pessoa física, recebeu pena total de 3 anos, 1 mês e 9 dias em regime inicial aberto. A pena de prisão foi substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária equivalente a 2 salários mínimos, além de multa. O réu pode recorrer em liberdade. O processo de Maria Lima das Graças foi desmembrado em outubro de 2025 e tramita em segredo de justiça. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para a Rádio Justiça, Sandra Pedrosa. A Justiça do Rio Grande do Norte condenou uma imobiliária a reparar imóvel e indenizar consumidora por vícios de construção. A mulher morava no local com diversos vazamentos e infiltrações, o que causou a ela prejuízos e aflição. Neto Costa.
A consumidora financiou a compra do imóvel onde já morava, dando o bem como garantia. O financiamento foi aprovado após várias análises estruturais. Ocorre que 2 anos depois, ela foi surpreendida com o vazamento de um cano na parte superior da residência, o que a fez acionar a imobiliária para que fossem realizados os reparos. Entretanto, os pequenos consertos não solucionaram os problemas de vazamento. Os danos causados pelo vazamento atingiram imóveis e bens, gerando prejuízos e impedimento de uso. A imobiliária prometeu que solucionaria o problema, mas não cumpriu a palavra. Um laudo constatou que o imóvel não foi construído conforme as normas da boa engenharia. Não tinha amarração de alvenaria com a viga superior, causando trincas e fissuras, sem a devida impermeabilização e com o uso de materiais de segunda linha. Ao julgar, a Justiça de São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte, condenou a empresa a consertar o imóvel, realizando todos os reparos e correções necessários. Além disso, deverá pagar indenização de R$10 mil por danos morais. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. 7h45. Revista Justiça. Entrevista. O direito à moradia segura e impõe ao Estado o dever de garantir condições mínimas para a habitação. Com base nesse entendimento, uma moradora de um condomínio em Uberaba, Minas Gerais, que recebeu uma casa com problemas estruturais, deve ser indenizada por uma companhia habitacional do município. A primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou parcialmente uma sentença da comarca de Uberaba e fixou a indenização por danos morais em R$15 mil. Sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado especialista em Direito Público e Administrativo, Eduardo Tesseroli. Doutor Eduardo, seja bem-vindo à Rádio Justiça mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Professor, do ponto de vista até jurídico, como o direito à moradia ele é tratado na nossa Constituição e até no âmbito do direito público? Essa é uma boa questão, Sérgio. Acho que é importante trazer isso porque a moradia é tratada como um direito fundamental, individual, de todas as pessoas. Então, significa dizer que a partir da previsão na Constituição, no rol de direitos fundamentais, do direito à moradia, surge também, por um outro lado, a obrigação do Estado realizar ou fazer concretizar esse direito fundamental. É por isso que existem esses programas de acesso à moradia, como aquele famoso programa do governo federal chamado Minha Casa Minha Vida. Não é o caso aqui que a gente está falando, mas é um bom exemplo. E a gente consegue aí sim entender a situação dessa decisão judicial que foi proferida lá pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nesse caso específico agora de Minas Gerais, a companhia habitacional e em geral, talvez até como regra, os municípios, até alguns estados da federação, criam uma empresa que ela é responsável por fazer vou dizer assim, a gestão da realização desse direito, né? É uma forma de o município ou do estado, e aí depende, claro, do âmbito de atuação dessa companhia habitacional, transferir para uma empresa estatal essa obrigação de fazer, então, realizar e concretizar esse direito fundamental. Então, o que aconteceu nesse caso foi que o município criou uma companhia habitacional. Essa companhia habitacional, então, realiza a obra, e aqui, na situação específica, se deu para fazer a transferência, vou chamar assim, né, a mudança de localização de várias famílias que estavam ocupando um imóvel com um potencial risco para a sua própria integridade física no primeiro momento, o que é bastante preocupante, para uma outra localidade mais segura. E aí, claro, construiu essas moradias para essas pessoas, essas famílias morarem. Então aí a gente percebe que a companhia habitacional realizou a sua função primordial, prestou o seu serviço público e promoveu então a transferência dessas famílias e aí, claro, também a realização, a concretização desse direito. O grande problema é que o imóvel construído, ele não apresentava plenas condições de uso. E aí as famílias perceberam isso e uma pessoa em específico, representando, portanto, uma família,
depois de muito tentar conversar e buscar uma solução extrajudicial, antes, claro, do ajuizamento da ação, a solução das dificuldades, né, que haviam defeitos construtivos. E aí, então, sem ter a solução que entendeu cabível para o caso, a pessoa que se viu prejudicada procurou o Poder Judiciário e pediu, então, que fosse indenizada e que, claro, ocorresse aí as correções dessas irregularidades construtivas, né? A grande questão é que, em primeira instância, ocorreu, então, o indeferimento, né, o julgamento pela improcedência dos pedidos, ou seja, a pessoa que ingressou em juízo reclamando aqueles defeitos construtivos, ela teve aquilo que dá para chamar de perda de causa, né? Ela teve uma sentença de improcedência e, ao final, a companhia habitacional e a construtora, que foi selecionada por meio de licitação para realizar essa obra, elas foram isentadas de responsabilidade. Não satisfeita, claro, a pessoa, a autora que viu a ação, a sentença de improcedência e insatisfeita, ingressou com um recurso chamado recurso de apelação civil para dizer, então, ao tribunal que entendia que a sentença ela foi proferida com algum tipo de defeito jurídico e merecia essa reforma, né, essa correção e a substituição por um acórdão, que é uma decisão proferida em grau recursal e por um órgão colegiado, ou seja, mais de um julgador, para, ao final, proferir uma nova decisão, que foi esse acórdão, e substituir a sentença. Isso aconteceu. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que havia, sim, um problema, e o problema foi o seguinte, né, o fato ali que estava sendo discutido e que foi reputado como um defeito na prestação do serviço por parte da companhia de habitação. Entendeu que havia, sim, ao final, um reconhecimento na via extrajudicial por parte da companhia de habitação de defeitos construtivos. Esses defeitos construtivos, eles, em algum momento, pela companhia habitacional, foi buscada a solução de oferecer a essas famílias o material necessário para que elas próprias realizassem essas modificações no imóvel para tentar corrigir por conta própria, mas com recursos, né, com recursos materiais ali fornecidos pela companhia habitacional, e isso acabou não dando certo, porque ao final os defeitos ou eles permaneceram e até se agravaram em alguma medida. Então, em razão disso, o tribunal reconheceu que, a partir do momento que a companhia habitacional reconhece que há um problema, oferece os recursos, mas não corrige diretamente o problema, ela proporcionou até o incremento do risco envolvido naquele defeito construtivo. Sim. Mas o que é interessante, o tribunal afasta a responsabilidade da construtora. Então, ele manteve a sentença num ponto que afastou a responsabilização da construtora, entendendo que a construtora realizou a construção de acordo com os projetos que foram ofertados na licitação, então ela teria agido dentro da legalidade, não quer dizer corretamente, né? Não quer dizer que num sentido moral a construtora tenha se desincumbido de toda a sua obrigação, mas como ela está atrelada àquele projeto, o Poder Judiciário reconheceu que ela fez o que deveria ter feito. Sim. Mas a companhia habitacional permaneceu não, a companhia habitacional foi responsabilizada a indenizar por danos morais essa autora. Seria algo do tipo desta companhia habitacional, ela faltou com a fiscalização sobre o trabalho da construtora, algo nesse sentido que a Justiça leva em consideração ou não? Sim, com certeza, porque as companhias habitacionais, e também é interessante falar isso, não são elas que realizam diretamente a obra, né? Como eu mencionei no começo, elas assumem a função de, claro, primordialmente, fazer concretizar o direito à habitação, mas de forma indireta, elas assumem um dever não de diretamente executar, mas, claro, de contratar mediante licitação empresas, construtoras, que realizem essas obras de engenharia. E, no mesmo sentido, como elas recebem essa atribuição, né, de, então, gerir a concretização desse direito fundamental e a oportunidade de contratar empresas por meio da licitação, que é um processo formal e objetivo, né, de seleção de empresas para prestar serviços, enfim, nesse caso, para realizar obras de engenharia, ela tem um dever de fiscalizar, né, a execução desse contrato. Então, se uma empresa é contratada, uma construtora, né, é contratada para
edificar uma obra que vai servir de moradia, então significa dizer que a companhia habitacional precisa fiscalizar a construção, se está de acordo, inclusive identificar eventualmente se é um problema de projeto, o que significa dizer que não precisa se aguardar a identificação de um defeito construtivo só depois do término da construção, né? Então, aqui em tese, vou falar assim agora, é possível durante a fiscalização perceber se há um defeito e até corrigir eventualmente esse defeito, muito antes de as famílias serem realocadas, ou nesse caso, né, como aconteceu aqui nessa situação concreta, e evitar eventualmente que essas pessoas sejam submetidas a situações arriscadas. Então sim, aqui houve uma falha no dever de fiscalização da execução desse contrato, e para agravar, houve também uma falha na solução do problema, né, no endereçamento dessa solução. Aqui a companhia habitacional deveria ter atuado junto com a construtora, já para que a própria construtora também, em alguma medida, realizasse e corrigisse esse problema junto com a companhia habitacional. O que não aconteceu à época, muito provavelmente porque a companhia habitacional percebeu que a construtora não teria errado, né, na construção, não teria ela por si causado o defeito. Então sim, Sérgio, eu entendo que a afirmação é correta. Houve ali um problema de fiscalização, um erro de fiscalização. Doutor Eduardo, em que situação, a partir de que momento o nosso ouvinte que passa por situação semelhante, recebeu o imóvel de um órgão público, né, um programa habitacional, a partir de que momento ele tem que procurar a justiça? Olha, assim que ele receber o imóvel, ele precisa imediatamente realizar uma vistoria. Bom, primeiro, né, a gente tem que partir do pressuposto sempre que nós somos leigos, nós não temos formação em engenharia para, né, num rápido passar do olhos ou análise de projeto e, claro, da obra que foi realizada a partir desse projeto, conseguir identificar rapidamente eventuais problemas que possam surgir no futuro. Então, o que eu vou dizer é que, assim, é o mundo ideal, né, que quando a gente recebe o imóvel, então, a partir, né, de ter participado de um programa habitacional, ser contemplado então com essa moradia, que a gente de alguma forma busque em primeiro lugar, né, a própria companhia habitacional para saber como se deu a entrega da obra e se há algum problema, algo a se preocupar com relação a defeitos construtivos presentes e ou futuros, primeira coisa. No segundo momento, se não for possível, ou se a resposta for obtida de forma positiva, em princípio não haveria preocupação. Agora, percebendo que há rachaduras no imóvel, que há algum tipo de assoreamento, né, quando há um deslizamento ou até mesmo um enfraquecimento de um muro de arrimo, ou a não existência de um muro de arrimo, né, num imóvel que fica muito perto a encosta de um morro, por exemplo. Essas são situações preocupantes que a gente não precisa ter uma formação em engenharia para já buscar a companhia habitacional, e se for possível até a própria construtora, para que ela apresente uma resposta sobre o que fazer numa situação como essa, ainda mais se for uma situação que envolva risco, né? Como essa que eu mencionei. Doutor Eduardo, infelizmente o nosso tempo está acabando. Quero agradecer muito a participação do senhor, advogado especialista em Direito Público e Direito Administrativo, Eduardo Tesseroli, falando sobre a decisão da Justiça de Minas Gerais. O direito à moradia digna impõe ao Estado o dever de assegurar condições mínimas de segurança e habitabilidade, e com base nesse entendimento, o TJ de Minas decidiu que uma moradora em um condomínio lá em Uberaba, que recebeu um imóvel com problemas estruturais, deve ser indenizada por uma companhia habitacional. Muito obrigado pela participação, doutor Eduardo Tesseroli. Até a próxima. Muito obrigado, Sérgio. Um abraço a vocês. Até a próxima. Agora, 7h58, vamos fazer um intervalo no Revista Justiça. Voltaremos no FM 104,7. Mas para você que está nos acompanhando pela TV Justiça nessa primeira hora, na volta do intervalo tem a Rafaela Viva chegando com o Justiça Agora. Um bom dia para você. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça.
E estamos de volta com Revista Justiça. Vamos para a nossa segunda e última hora desta quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026. 8 horas. Revista Justiça. Entrevista. A partir de 1º de março de 2026, entra em vigor a Portaria 3.665 de 2003 do Ministério do Trabalho e Emprego, que altera as regras para o funcionamento do comércio em feriados. A nova norma ela revoga dispositivos da Portaria 671 de 2021, que permitia o trabalho nesses dias por meio de acordo individual entre empregador e empregado. Com a mudança, o trabalho em feriados passa então a depender novamente da convenção ou acordo coletivo, firmados então com os sindicatos da categoria. Para entender o que muda na prática para os trabalhadores, empregadores e sindicatos, nós vamos conversar agora com a advogada especialista em direito trabalhista, Brena Bonfim. Doutora Brena, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo espaço aqui para comentar um pouco sobre essa portaria. Vamos lá, doutora Brena, conta pra gente o que motivou então essa edição da Portaria 3.665 de 2023 e qual é a principal mudança em relação à anterior. Perfeito. O principal objetivo é que a gente fortaleça as categorias sindicais, né? Então, como se trata de trabalho aos feriados, a partir de agora, a partir de 1º de março, os sindicatos vão precisar autorizar esse trabalho. No passado, bastava que a empresa negociasse diretamente com o funcionário. Então, havendo um feriado e o comércio ou o serviço abrindo nessa data de feriado, ele chamava o funcionário e combinava o trabalho nesse dia de feriado. A partir de 1º de março, isso vai ser alterado. Então, só pode se trabalhar em dias feriados, no comércio e no setor de serviços, se houver uma convenção ou um acordo coletivo válido com o sindicato. Então, nenhum empregado vai poder ser escalado para trabalhar em feriado se não houver essa negociação coletiva, ainda que ele concorde individualmente. Então, a possibilidade de um acordo individual entre empregado e empregador para trabalhar em feriados deixa de existir, é isso? Deixa de existir. Um simples acordo entre empregado e empregador não tem validade jurídica para autorizar o trabalho nesses dias. E é importante até a gente destacar para as empresas que, havendo esse tipo de trabalho sem a autorização sindical, pode gerar a autuação administrativa pelo Ministério do Trabalho, autuações também pelo Ministério Público do Trabalho, bem como ações trabalhistas individuais, questionando aí a irregularidade dos trabalhos nos feriados. E como fica o papel dos sindicatos, então, com essa retomada da exigência de convenção até um acordo coletivo, doutora? Perfeito. Então, é muito importante que as empresas, né, que têm um trabalho nos feriados, que elas já busquem as entidades sindicais para realizar esse acordo coletivo. O acordo é um instrumento realizado entre a empresa e o sindicato da categoria de trabalhadores que ela emprega, que vai autorizar esse trabalho. É muito importante destacar que, na grande parte dos sindicatos do varejo e no caso de sindicatos de serviços, a gente já vai ver uma movimentação do próprio sindicato de empregados para celebrar convenções coletivas de trabalho autorizando esse trabalho em dias feriados, porque as convenções, elas abrangem todas as empresas que empregam trabalhadores naquela categoria. Então, a existência de uma convenção, ela afastaria a necessidade de cada empresa que empregasse o trabalhador da categoria de comércio varejista buscasse o sindicato para celebrar um acordo próprio. A convenção já abrange todas as empresas que empregam esses funcionários em uma determinada localidade. Para o empregador, então, especialmente aquele pequeno e médio comerciante, o que muda nessa organização do funcionamento em feriados, hein, doutora? Perfeito. A partir do dia 1º de março, o trabalho no feriados vai exigir esses acordos coletivos. Então, é muito importante que o empregador, as empresas que têm setores maiores de
recursos humanos, departamento pessoal, já se antecipem a essa mudança. Então está na hora de entrar em contato com o sindicato dos trabalhadores e questionar. Havendo feriados, podemos celebrar um acordo coletivo? O que a empresa tem que enviar para o sindicato para que esse acordo seja celebrado? Geralmente são os atos constitutivos, pode ser que o sindicato exija algum tipo de contrapartida, né, como um adicional diferenciado, mas realmente a gente vai precisar ver essa movimentação para saber como é que os sindicatos vão negociar esse trabalho aos feriados, porque realmente é algo muito novo. Eu queria até destacar que essa portaria que prevê, né, que veda o acordo individual, ela é de 2023, mas ela sofreu sucessivos adiamentos. Então a gente já tem uma portaria há 2 anos que foi adiada e agora no dia 1º de março vai começar a viger. Então é muito importante que, se você é empregador, entre em contato com a entidade sindical da categoria que você emprega para se informar como negociar a autorização dos trabalhos nos feriados. A senhora até me tirou uma dúvida, né? Que estou falando aqui da portaria 3.665 de 2023, porque só agora estamos falando dela, a senhora já acabou me respondendo, doutora. Uhum. Doutora... Perfeito, é isso. Foram sucessivos adiamentos por uma pressão mesmo da categoria profissional, né? As empresas preocupadas com essa negociação tentaram adiar isso o máximo possível, mas essa data chegou e a gente vai precisar cumprir. E empresas que continuarem abrindo em feriados sem a convenção coletiva podem sofrer algum tipo de consequência jurídica? Sim, as mais diversas. A gente pode ter autuação do Ministério do Trabalho, a autuação do Ministério Público do Trabalho, né, que é um órgão de fiscalização externo ao Poder Executivo, Ministério do Trabalho, e também o empregado pode ajuizar uma ação trabalhista individual, né? Se ele está trabalhando em feriado e não existe essa negociação sindical, ele pode entrar com a reclamação trabalhista, requerendo aí, fundamentando numa irregularidade de jornada, e esse processo tem um potencial aí para gerar o pagamento de horas extras, adicionais e reflexos no conjunto salarial. Essa regra vale para todo o comércio ou existem exceções previstas na legislação? Perfeito. A regra ela é válida para os setores do comércio e dos serviços. Então é muito importante que não só os comércios busquem os sindicatos, mas também o setor que prestam serviços, né? Eventualmente aí serviços que são prestados em dias de feriados precisam entrar em contato com os sindicatos. E como deve funcionar a fiscalização, doutora Brena Bonfim, desse cumprimento da nova regra a partir agora de 2026? Perfeito. É muito interessante a gente pensar que essa fiscalização ela pode decorrer tanto de atos voluntários dos órgãos, né, como eu já citei anteriormente, o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, mas também pode vir de uma própria argumento, né, de um próprio desejo do empregado. O empregado pode mover a reclamação, a gente sabe que não é muito comum que um empregado mova no curso do contrato de trabalho, mas ele pode denunciar esses órgãos. Tanto o Ministério do Trabalho quanto o Ministério Público do Trabalho, eles têm canais de denúncias que os trabalhadores podem anonimamente informar que estão havendo trabalhos em feriados sem previsão, sem autorização sindical, e quando fazem essa denúncia, que pode ser anônima, né, as entidades vão fiscalizar. Então, muitas empresas precisam negociar com o sindicato para evitar que sejam surpreendidas com uma fiscalização, que pode vir tanto do MPT como do Ministério do Trabalho. Estou conversando na Rádio Justiça com a doutora Brena Bonfim. Estamos falando da portaria 3.665 de 2023 do Ministério do Trabalho e Emprego, que altera as regras para o funcionamento do comércio em feriados. Doutora Brena, na avaliação da senhora, esta portaria, ela traz uma segurança jurídica nas relações de trabalho ou não?
Sim, melhora bastante a previsibilidade do funcionário para o trabalho em dias feriados, né? É muito importante a gente destacar que existia uma autorização permanente para os ramos do comércio que tinham esses movimentos consideráveis nos dias de feriado, né? Já abrirem o seu estabelecimento com a contrapartida salarial. E a partir de agora, a gente precisa negociar com o sindicato. Então, essa exigência da portaria, ela faz com que se fortaleça o diálogo sindical e o estabelecimento aí de uma maior previsibilidade na hora de contratação de um trabalhador que vai trabalhar no ambiente do comércio ou dos serviços. A senhora falou da contrapartida. Essa nova portaria interfere nessa forma de pagamento, seja um adicional, folga compensatória, banco de horas, ou isso continua sendo definido em negociação coletiva? Isso será definido em negociação coletiva. O que a portaria exige é exatamente a negociação com o sindicato. Então, eu vou precisar buscar o sindicato para estabelecer quais são os requisitos dos trabalhos em dias feriados. Para os empregadores que já possuem os acordos coletivos em vigor, será necessário, então, fazer uma renegociação desses instrumentos? Depende. Se os empregadores, se já houver uma autorização nesses acordos que mencione o trabalho em feriados, na minha visão, não vai ser necessária uma renegociação. Mas se a convenção coletiva não mencionar, ela for omissa em relação ao trabalho em feriados, aí é necessário eu negociar essa previsão. E o que o trabalhador deve fazer se ele for escalado para trabalhar em feriados sem que exista um acordo ou convenção coletiva válida, hein, doutora? Perfeito. É bem interessante que o trabalhador ele tem o direito de resistir a esse chamado. Então, existe a possibilidade dele questionar a existência da autorização sindical e se essa autorização não existir, ele pode resistir a esse trabalho, né? Se opor a esse trabalho. Se ele sofrer alguma penalidade por conta dessa oposição, aí sim surge a possibilidade dele questionar isso no âmbito do Poder Judiciário, e se ele não quiser entrar com ação individual, ele pode denunciar os órgãos de fiscalização trabalhista, tanto ao Ministério do Trabalho quanto ao Ministério Público do Trabalho. É muito importante que eu destaque aqui que quando a denúncia é feita ao Ministério Público do Trabalho, tem-se um campo que o trabalhador precisa mencionar quantos trabalhadores estão sofrendo com aquela violação trabalhista. E é importante que ele indique que é um número elevado, a totalidade de empregados naquele estabelecimento e etc., sob pena dessa denúncia não ser investigada por não se tratar de uma violação coletiva, porque o Ministério Público do Trabalho se preocupa com essas relações meta-individuais, né, que ultrapassam a figura de um só trabalhador. E qual é a principal orientação, tanto para empregadores quanto para os trabalhadores, nesse período justamente de transição até a entrada em vigor dessa nova portaria, doutora Brena? Perfeito. Para os trabalhadores, o interessante é que a partir de 1º de março, se houver a convocação para o trabalho nos feriados, o trabalhador questione a existência dessa autorização sindical. Não havendo essa autorização, aí o caminho realmente é procurar os órgãos de proteção do trabalho. E para os empregadores, é importante que a partir de hoje já procurem a sua entidade sindical e questionem se já existe na convenção coletiva vigente uma cláusula que preveja a autorização de trabalhos em feriados e, caso não exista, negocie um acordo para funcionar nesses dias. É importante a gente destacar que quando esse acordo é negociado, pode ser que o sindicato solicite contrapartidas, mas aí isso vai mudar de entidade sindical para entidade sindical. Agradeço a participação da doutora Brena Bonfim, ela que é advogada, especialista em direito do trabalho, explicando para nós que a partir do dia 1º de março entra em vigor a portaria 3.665 de 2023 do Ministério do Trabalho e Emprego, que altera as regras para o funcionamento do comércio em feriados.
A nova norma ela revoga dispositivos de uma portaria anterior, a 661 de 2021, que permitiu o trabalho nesses dias por meio de acordo individual entre empregador e empregado. Com a mudança, esse trabalho em feriados passa a depender novamente de convenção ou acordo coletivo firmados então com os sindicatos da categoria. Doutora Brena, obrigado pela atenção com a Rádio Justiça. Até a próxima. Até, muito obrigada. 8h15, vamos fazer um intervalo. Na volta tem o quadro Não Caia Nessa. Vamos falar sobre um site falso que imita o Conselho Federal de Medicina e cobra até anuidades inexistentes. Já depois do intervalo. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, 8h17. A partir de agora, no Revista Justiça, não caia nessa. No quadro Não Caia Nessa de hoje, vamos falar sobre um golpe que tem como alvo os médicos em todo o país. Um site falso está circulando na internet, imitando até a aparência do Conselho Federal de Medicina e cobrando o pagamento de uma suposta anuidade referente a este ano. A cobrança é falsa, o pagamento é feito via Pix diretamente para os golpistas. Para explicar como esse golpe funciona, quais são os riscos e o que fazer em caso de pagamento, eu converso agora com o advogado e professor universitário Carlos Eduardo de Souza Mari. Seja bem-vindo, doutor Carlos Eduardo. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Justiça. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Doutor Carlos, a criatividade dos criminosos sempre assim evoluindo, né? Mas gostaria então que o senhor explicasse para o nosso ouvinte, do ponto de vista até jurídico e prático, o que caracteriza esse site como um site fraudulento. Vamos lá, Sérgio. Os golpistas, eles têm o costume de tentar imitar sites oficiais, como dos conselhos, das autarquias federais e até mesmo sites mesmo dos tribunais de justiça, nessa tentativa de aplicar golpes. Eles simulam imagens, simulam nomes dos sites parecidos, para que as pessoas entrem ou façam cadastro ou confiram dados de login, senha, para que esses golpistas eles tenham acesso e possam usufruir de alguma vantagem financeira. Então eles dão uma certa aparência de veracidade para o site, como aconteceu nessa situação do Conselho de Medicina, cobrando anuidade. Mas o que a gente sempre pede para as pessoas é verifique. O site ele é como um endereço físico que nós temos, seja da nossa casa, seja do nosso endereço comercial, e ele vem geralmente acompanhado de uma característica própria. Por exemplo, os sites dos tribunais de justiça em geral, sites de justiça, eles vêm .jus.br. Os sites do governo, eles vêm o .gov. Os sites geralmente que vêm de autarquias, conselhos, eles vêm o .org. Então, muito cuidado, que a gente sempre orienta as pessoas, cuidado com esses sites .com, .net, sempre verificar. Nunca pague boletos também recebidos por WhatsApp ou por algum tipo de anúncio. Sempre acesse esse site, como eu disse, digitando o endereço do oficial, desconfie de urgências, ameaças. Olha, pague, senão a gente vai protestar, o seu nome está indo para um protesto. Confira sempre, quando você vai pagar o boleto, principalmente nessa modalidade Pix, o CNPJ. Muitas vezes a gente vai colocar no aplicativo, o CNPJ dá uma ideia, como conselho, enfim, de algum outro nome parecido, mas verifique realmente se é do próprio conselho. Na dúvida, não pague, entre em contato com o próprio conselho e, em caso de dúvida, busque a informação direta, através do contato oficial que você tenha da sua instituição. O senhor citou um ponto importante aí. O uso do Pix facilita esse tipo de golpe, então, doutor? Com certeza, justamente porque o Pix é uma transação imediata, onde os golpistas eles já têm acesso aos valores e eles conseguem realizar transferências de uma conta para outra, evitando assim um rastreamento. Todavia, nós temos agora um sistema novo, que ele é do Banco Central, que é o sistema MED,
que ele é um sistema onde o Banco Central, em caso de suspeita de fraude, você pode entrar em contato com a sua instituição bancária, qualquer banco que você utilize para fazer as suas transações, e através do sistema MED ele pode colocar como se fosse uma marca nesse valor, aonde esse valor pode ser bloqueado ou então colocado um registro nele para que ele possa ser rastreado. E assim você ter mais chance de ter uma recuperação desse valor. Então a gente sempre orienta, caso você tenha feito um pagamento de um boleto, de alguma anuidade pela modalidade PIX, entre em contato imediatamente com a sua instituição bancária, registre o boletim de ocorrência, guarde todos os comprovantes, links e prints e também denuncie, tá, para os órgãos, para o próprio conselho, no caso, ou então para o próprio site do Tribunal de Justiça, da modalidade que você fez o pagamento, tá? Para depois você avaliar se administrativamente você consegue recuperar esse valor ou se há necessidade de entrar com alguma medida judicial, inclusive até responsabilização civil. Dr. Carlos, mas como fica a situação da responsabilidade das plataformas, por exemplo, que hospedam ou até essas que fazem os pagamentos quando esse tipo de site é identificado? Vamos lá, Sérgio. Toda vez que uma pessoa vai fazer um site, ela tem que comprar um domínio, né? Existe o domínio.org, que é um site oficial, onde é adquirido. E ele também deve ser colocado em uma plataforma. Existe uma responsabilidade solidária das plataformas que elas têm que verificar sobre o conteúdo que está sendo hospedado. Então, muitas pessoas hoje em dia estão ingressando com ações judiciais também contra essas plataformas para colocar essa responsabilização pelo conteúdo que lá está sendo mantido, com uma ideia de veracidade. Então, elas podem vir a responder também solidariamente por essa responsabilidade do conteúdo que está sendo colocado na internet. Para os golpistas, quais crimes podem estar ali configurados nesse caso, segundo a legislação penal e a legislação até digital brasileira? Sérgio, nós temos várias condutas que podem ser enquadradas, desde o estelionato digital, do artigo 171, parágrafo 2º-A do Código Penal Brasileiro, pena de 4 a 8 anos, dependendo da conduta, falsidade ideológica também, com inserção de informações falsas, atribuição de uma identidade institucional inexistente ou se existir, artigo 299 do Código Penal, dependendo também de como eles fizerem, encaminhando algum documento, alguma coisa, a gente pode entrar no artigo 304 do Código Penal, que é hoje documento ou identidade falsa identidade também no artigo 307, dependendo da quantidade, se tiver 2 ou mais pessoas também, a gente pode entrar naquela situação de associação criminosa do artigo 288. Além disso, existe, a depender da forma como é feita essa informação, o crime também do artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, divulgação de informações falsas, sem contar também na violação da Lei Geral de Proteção de Dados, né, a Lei 13.709 de 2018, porque é a coleta indevida de dados pessoais, dados sensíveis, dados bancários. Então, são várias condutas que podem ser enquadradas. Estou conversando com o Dr. Carlos Eduardo Mares, ele está falando conosco aqui na Rádio Justiça, o Dr. Carlos Eduardo de Souza Mares, a respeito de uma página falsa do Conselho Federal de Medicina, hoje no quadro Não Caia Nessa. Estamos falando do Conselho Federal de Medicina, Dr. Carlos Eduardo, mas nada que impeça que outras categorias também tenham seus sites falsificados, não é? Exatamente, Sérgio. Aí o que a gente sempre orienta é exatamente isso. Verifique, na dúvida, com o seu conselho diretamente. Entre em contato através do telefone, verifique se o site que você está entrando, ele tem realmente esse domínio .org, se for de alguma organização, autarquia, .gov, se realmente for do governo, .jus, se for do Tribunal de Justiça, e verifique a identidade. Cuidado com esses nomes parecidos, com esses informações bancárias ali, esses sites .com, .net, que são criados. Verifique sempre essa questão da identidade digital e, na dúvida, não faça pagamentos, entre em contato com a instituição. E já que estamos falando de golpes, e o senhor também já teve clientes que foram vítimas do golpe do falso advogado, pessoas passando pelo senhor, golpistas passando pelo senhor? Sim, com certeza. Infelizmente, é um número crescente, né? Esse golpe está sendo cada vez mais aplicado. E o que eu costumo sempre dizer é que os golpes digitais, eles não exploram a falta de inteligência, eles exploram a confiança, e informação é a principal forma de proteção.
Na dúvida, você sempre entre em contato diretamente com o seu advogado. Cuidado com essas questões de, mudei de telefone, olha, agora a gente vai fazer uma verificação. Isso é uma prática muito comum que está tendo, a gente vai fazer a verificação, eu preciso que você acesse o sistema, que você faça uma videochamada, e aí a pessoa tem acesso às informações bancárias, ao saldo, à senha da pessoa, pede para ela realizar uma transferência, que depois eu vou lhe devolver o dinheiro. Isso não existe, não tem que fazer uma transferência para o Tribunal de Justiça ou fazer transferência para um advogado para depois ele devolver o dinheiro. Essa informação é completamente inverídica, nada na Justiça para liberar um valor, você precisa fazer isso, tá? Muito cuidado com, agora a gente vai ter uma audiência, você vai falar com o promotor. Cuidado com essas informações também. O seu processo correu de uma maneira muito rápida, você ganhou, às vezes, um valor maior do que você estava esperando, mas a gente precisa fazer essa transação agora. Na dúvida, entre em contato diretamente com o seu advogado, procure informação do telefone dele. Caso você não consiga entrar em contato com ele por telefone ou pelos meios digitais, procure diretamente ao escritório ou encontrar com ele antes de realizar qualquer pagamento. Não faça pagamentos por Pix, não faça verificação de conta com o advogado, não tem essa necessidade para liberação de nenhum valor. Uma outra coisa que eu venho percebendo é que esses golpes do falso advogado, eles estão fazendo com que as vítimas fiquem online, abra a câmera para uma conversa, uma videochamada. Qual é o risco envolvido aí? O que eles estão querendo capturar com esse tipo de ação? Sérgio, quando eles pedem geralmente para a pessoa abrir a câmera e compartilhar, muitas vezes, a câmera do próprio aparelho telefônico, o que elas buscam é obter o saldo da pessoa através do compartilhamento da tela. Ela está transmitindo tudo que ela está acessando ali no sistema do aplicativo bancário dela. A pessoa tem acesso ao saldo dela, onde ela pode gerar diversas chaves Pix, né, através do QR Code, encaminhar para a pessoa, através do próprio link, para que a pessoa coloque diretamente no aplicativo e ele faça uma transferência automática do valor que tem lá, ou valores parcelados. Além disso, a pessoa pode ter acesso à senha, a informações próprias ali sobre a pessoa. Ela pode, através desse compartilhamento de tela, fazer uma configuração para que a pessoa tenha um acesso remoto, cadastrando uma outra chave, verificar até mesmo outros aplicativos, não só o bancário, mas como o WhatsApp, entre outros sistemas de comunicação, verificar senha de e-mail. Então, nunca faça chamada compartilhando tela com o seu suposto advogado. Se tiver necessidade de conversar alguma coisa com o seu advogado, procure diretamente até o escritório. Muito cuidado com essas informações virtuais e o que a gente sempre costuma falar, principalmente atenção com essa situação de urgência. Nós temos que fazer agora, tem que ser nesse exato momento. Na dúvida, desconfie sempre desses atos e procure ter uma informação direta com o profissional. Agradeço o Dr. Carlos Eduardo de Souza Mares, advogado, professor universitário, falando hoje no quadro Não Caia Nessa sobre um falso portal, um falso site, dessa vez do Conselho Federal de Medicina, que até cobra pagamento de suposta anuidade para este ano. Dr. Carlos, até uma próxima. Muito obrigado, 8h30. Rádio Justiça, nos 135 anos do STF. No próximo sábado, dia 28, o Supremo Tribunal Federal completa 135 anos de existência na República. Por isso, ao longo dessa semana, estamos veiculando uma série de entrevistas e reportagens sobre a história e a composição do STF ao longo desses anos. Na entrevista de hoje, a repórter Fernanda Porto conversou com a advogada Damares Medina sobre como a herança colonialista influenciou o desenvolvimento das regras e também dos mecanismos criados pelo Supremo ao longo dos anos. Vamos ouvir. Na entrevista especial de hoje sobre os 135 anos do Supremo Tribunal Federal, a nossa convidada é a doutora Damares Medina, ela que é advogada, doutora em Direito com pós-doutorado em Democracia e Direitos Humanos e também professora de Direito Constitucional. Olá, doutora Damares, seja muito bem-vinda aqui na Rádio Justiça. Olá, Fernanda, muito obrigada, é um prazer participar aqui com vocês. Doutora Damares, vamos explicar então um pouco melhor como começou essa história
história, o desafio do Supremo perante esse modelo republicano que estava sendo implantado, e a gente sabe que foi um momento conturbado, com muita espada, vamos assim dizer, ainda estava saindo daquele regime da ideia da monarquia. Então, para mudar foi um processo gradativo, até para as pessoas que estavam comandando o Brasil naquela época, entender os limites de atuação de cada poder. É isso, doutora? É isso, e veja, Fernanda, que interessante, né? Nós saímos de uma monarquia em um processo que, como todo o processo de independência, não foi tranquilo, e de repente as elites políticas e financeiras do Brasil começam a conviver com uma ideia de constituição, de constitucionalismo e de um tribunal que vai exercer esse papel de controle de constitucionalidade. Mas, ao mesmo tempo, nós ainda estávamos muito ligados, estamos até hoje ainda, se nós formos recorrer aos debates de decolonialismo, ligados àquela visão da coroa, a visão monárquica, e muito dessa visão, dessa tradição, dessa história permeia até hoje a visão de judiciário, de Supremo Tribunal Federal, a dimensão da ética republicana, né, que se instaurava a partir de 1891 com a criação do Supremo como nós temos hoje. E às vezes, quando se analisa o Supremo de hoje, se esquece um pouco de onde nós viemos, desse passado que estava umbilicalmente ligado a uma monarquia imperial. Então é uma confluência de desafios e um processo que se dá não de forma linear, mas construído com idas e vindas, com perdas e ganhos, mas que nós vemos agora, depois de 135 anos, com um balanço muito positivo, podendo servir até de exemplo e de indicar caminhos para outras cortes constitucionais no mundo. E, doutora, a senhora tocou num ponto interessante, a questão da monarquia. Então, eu gostaria que a senhora explicasse para a gente, por favor, o impacto da gente ter vindo de uma monarquia, esse impacto que o Supremo também abraça na época. Nós precisamos entender as instituições como inscritas na história. Da mesma forma como nós, seres humanos, né, somos seres inscritos na nossa história, o Supremo Tribunal Federal, numa perspectiva institucional, ele não surge do nada. Ele é inscrito numa história que antecede a ele. E muito dessa visão, que parece distante, né, descolada da nossa realidade, está aqui impregnada hoje, né? Quando nós partimos da visão do fisco. O que é o fisco? O tesouro, é a coroa portuguesa. Até hoje, no nosso contencioso tributário, no nosso administrativo fiscal, nós temos muito dessa herança colonialista, né? Do rei, do monarca que tirava os impostos, e os ideais republicanos que nascem com as revoluções liberais e as democracias constitucionais modernas, elas vêm negar toda essa realidade, elas se projetam para distribuição do poder, mas não podemos esquecer que o Brasil é um país com uma história interrompida. Em 1500, quando chegaram aqui os primeiros portugueses, nós tínhamos os povos originários, tínhamos a sociedade brasileira, línguas múltiplas, e toda essa história é interrompida para se iniciar um processo de colonização extremamente marcado pela escravidão, tráfico transatlântico e intercontinental de pessoas humanas, africanos, e toda essa amálgama histórica, ela não desaparece com a criação de um novo regime. Ela continua presente, e nós brasileiros, o Supremo Tribunal Federal, tem que lidar com essas tensões, essa dicotomia, e com esse passado tão diverso e heterogêneo. Daí, saber dessas dificuldades, saber dessa genealogia, desse DNA, nos ajuda a entender o Supremo de hoje, como ele lida com os desafios atuais, como ele tem se reinventado em múltiplas funções, como a mediação, né, processos vinculantes, repercussão geral, aspectos atualizados da própria reclamação constitucional. Então, a gente só consegue entender o Supremo quando a gente entende como ele se inscreveu na história, de onde ele veio, e parte desse DNA que ainda está presente não só nele, mas nas próprias instituições brasileiras e na sociedade brasileira também.
Ou seja, é uma questão complexa, envolve muitas nuances, então é sempre bom a gente ressaltar também que desde o começo até agora, o Supremo sempre, quando se manifesta, seja em decisões ou discursos dos ministros, eles falam que eles respondem quando eles são provocados, e muita dúvida surge disso, qual a atuação do Supremo. E detalhe, julga-se com base nas regras vigentes da época, e essas regras elas foram modificando de acordo com o progresso social, e é isso que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender, até que ponto o ministro pode colocar ali e além daquela regra. Isso é um debate hoje muito acalorado, certo, doutora? Isso é um debate candente, aceso e que reflete a dinâmica da nossa sociedade brasileira e do nosso direito constitucional e do processo constitucional brasileiro. Por quê? Porque, a princípio, um dos princípios fundamentais que regem o poder judiciário, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é que o juiz não age de ofício, ele tem que ser demandado. E quando nós falamos sobre processo constitucional, eu gosto sempre de me remeter a um sistema do contencioso constitucional, porque o Supremo está lá, esperando ser acionado, e a sociedade é quem define quais os rumos desse acionamento. Por exemplo, temos reformas constitucionais, como a criação da repercussão geral, que procurou instaurar filtros de acesso ao Supremo Tribunal Federal, reduzindo o número de processos e reduzindo drasticamente a possibilidade de acessar o Supremo Tribunal Federal. Assim que uma porta é restrita, outra porta, como a reclamação constitucional, se abre, porque a sociedade precisa acessar o tribunal e ela constrói caminhos de diálogo com a Corte Constitucional. O amicus curiae, por exemplo, tradicionalmente, no controle de constitucionalidade, não eram admitidos terceiros interessados, só que segmentos relevantes da sociedade, que seriam diretamente impactados pela decisão do Supremo Tribunal Federal, precisaram construir vias de acesso ao tribunal. Por isso que a legislação prevê, o código pode prever, mas quem determina os contornos de desenvolvimento do processo constitucional e desse sistema como um todo é a sociedade brasileira, e o Supremo é, acima de tudo, um reflexo desse acesso da sociedade, das demandas que são apresentadas a ele por partidos políticos, por sindicatos nacionais, confederações, associações nacionais, a Ordem dos Advogados do Brasil, o presidente, é uma gama vastíssima de pessoas jurídicas que são habilitadas pela Constituição a acionar via controle concentrado de constitucionalidade, fora os recursos extraordinários com repercussão geral que chegam também ao tribunal. Agradeço muito, doutora Damares, por sua participação. Muito obrigada, Fernando, pelo convite. O prazer foi todo meu e até breve. Agora 8h39. Revista Justiça. Giro de notícias. E começamos o nosso giro com notícia do STF. Caso Marielle, primeira turma retoma o julgamento nesta quarta-feira com votos dos ministros. E a repórter Fernanda Porto está aqui e traz um resumo do primeiro dia de julgamento que ocorreu nesta terça-feira. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Sérgio Duarte, bom dia a todos que nos acompanham, pois é um julgamento importante que começou ontem, foram 2 sessões reservadas na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, né, que ocorreram pelo período da manhã e depois no período da tarde. Então, nesse primeiro dia de julgamento, seguindo o rito processual, primeiro, a leitura do relatório, depois a manifestação começa pela Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, né? Então, a PGR pediu à primeira turma que condene os 5 réus pelos crimes. A PGR sustentou que os crimes foram praticados mediante promessa de recompensa e por motivo torpe, com emprego de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, né, das vítimas, e por meio que resultou num perigo comum, porque afinal de contas ocorreu em uma via pública na região uma região ali importante do Rio de Janeiro, em circunstâncias que eram de conhecimento de todos os coautores e partícipes do crime, né, ou seja, os mandantes do crime. Então, além da condenação pelos crimes, a PGR também pede que todas as pessoas que tenham cargos públicos perca esses cargos e também fixe um valor de indenização.
São 5 réus ao todo, Sérgio. Então, de um modo geral, a PGR considera ali que os irmãos Brazão são os mandantes, né? Todos os 5 réus, eles têm essa questão de serem os mandantes do crime, mas eles respondem por questões diferentes. Então, o Francisco Brazão, que é ex-deputado, ele é acusado de integrar, junto com o irmão Domingos Brazão e Robson Calixto Fonseca, uma organização criminosa armada que era voltada para a prática de crimes. Então, além disso, foi o autor da ordem para matar a vereadora Marielle Franco em 2018. Nessa mesma ação, né, também foi morto o motorista Anderson Gomes e a Fernanda Chaves, que era assessora de Marielle Franco, sofreu uma tentativa de homicídio. Então, todas essas questões estão sendo analisadas pelos ministros da primeira turma. Né? Também é acusado de integrar essa organização criminosa o irmão de Chiquinho, que é Robson, o irmão, né, Chiquinho Brazão, e também Robson Fonseca, que é considerado ainda um dos mandantes da morte de Marielle. A PGR também concluiu que Robson Calixto Fonseca tem envolvimento em organização criminosa e, enfim, então isso envolve também, eles discutiram bastante o envolvimento e de interesses políticos ligados ao crime organizado, ou seja, as chamadas milícias que têm atuação no Rio de Janeiro, Sérgio Duarte. Então, como eu disse, a PGR pede a condenação deles, relembrando todos os 5 réus. Então, são os irmãos Brazão, Francisco e Domingos, Robson Calixto Fonseca, Rivaldo Barbosa, que também atuou na ação ilícita. Nesse caso aí, ele atrapalhou as investigações por conta que ele chefiava, então, a estrutura da Polícia Civil no estado do Rio de Janeiro. E, como eu falei, né, Ronald Paulo, ele também participou do delito por meio de monitoramento das atividades da vereadora Marielle Franco na época e do motorista também para a consumação desses atos. Na sequência, os advogados de defesa dos 5 acusados também tiveram a oportunidade de falar. Em resumo, todos, cada um com a sua argumentação, com a sua estratégia, todos negaram os crimes, Sérgio Duarte. Muito obrigado, Fernanda Porto, que já vai lá para a primeira turma acompanhar o julgamento e trazer mais informações para nós. Obrigado, Fernanda. Até já. Agora, 8h43, e o Judiciário Catarinense decide, então, intermediar passagens. Isso não gera responsabilidade para cancelamento de voo? O Marcelo Fernandes tem mais informações. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que nos acompanham. A 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento ao recurso de uma plataforma digital que intermediou a venda de passagens aéreas, reconheceu sua ilegitimidade passiva e reformou a sentença que a havia condenado ao pagamento de mais de R$23 mil por danos materiais. Na origem, a ação indenizatória foi proposta em razão de uma suposta falha na prestação de serviço relacionada ao cancelamento dos voos internacionais com pedido de reparação por danos morais e materiais. A controvérsia consistiu em definir se a agência de turismo tem legitimidade para responder pelos prejuízos decorrentes da execução do contrato de transporte aéreo quando sua atuação se limitou à intermediação da venda das passagens. Em primeira instância, o juízo declarou rescindido o contrato e condenou a empresa ao ressarcimento do valor recebido com correção monetária pelo INPC desde o reembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação, além de custas de honorários fixados em 10% da condenação, com fundamento no Código de Processo Civil. Em apelação, a agência de viagem alegou ilegitimidade passiva e argumentou que atuava apenas como intermediadora entre consumidor e companhia aérea, sem ingerência sobre cancelamentos ou reembolsos. Ao analisar o recurso, o desembargador relator destacou que a atividade da empresa se enquadra como intermediação remunerada entre fornecedores e consumidores de serviços turísticos, conforme lei de 2008. De acordo com o voto, tratou-se de mera intermediação da venda de passagens aéreas sem contratação de pacote. Ao final, o colegiado deu provimento ao recurso para extinguir o processo sem resolução do mérito com base em artigo do Código de Processo Civil e redistribuiu os ônus sucumbenciais. É isto então, Sérgio.
Volto com você aí no estúdio em Brasília. Obrigado pelas informações, direto de Santa Catarina, Marcelo Fernandes. E o Grupo Reflexivo aposta no diálogo para conscientizar sobre violência doméstica em Mato Grosso. Elaine Coimbra, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que acompanham Revista Justiça. É isso mesmo. O Judiciário mato-grossense tem desenvolvido ações de conscientização em diferentes comarcas do estado. Um exemplo é o Grupo Reflexivo, criado em março de 2025 na comarca de Itabaporã, a mais de 600 quilômetros de Cuiabá. Eu conversei com a assistente social credenciada na comarca, Genesi Córdoba de Oliveira, e segundo ela, a iniciativa já apresenta resultados positivos na comunidade. Devem participar de quantos encontros? São 8 encontros, mas nós temos casos de participantes, cumpre os 8 encontros, né, que é determinado pelo juízo, mas eles querem continuar participando, porque a pessoa entendeu a necessidade da mudança do comportamento. O que os participantes costumam compartilhar sobre os aprendizados? E muitos têm a percepção que a violência só é quando parte para agressão física, entendeu? Aí, a partir desses encontros, eles começam a entender de todos os tipos de violência, como a psicológica, sexual, patrimonial, entendeu? Não houve nenhum caso de reincidência, né? Não tivemos nenhum caso de reincidência até o momento. Durante todo o tempo que foi implantado o grupo reflexivo, não aconteceu nenhuma reincidência. A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Mato Grosso incentiva a implantação de grupos reflexivos em todo o estado, seguindo diretrizes nacionais que reforçam a importância dessas iniciativas no enfrentamento à violência doméstica. Sérgio, é com você aí no estúdio. Obrigado, Elaine Coimbra, trazendo informação para nós direto de Mato Grosso. Agora vamos até o Superior Tribunal de Justiça. Ministro autoriza a saída temporária de preso para a realização de teste de paternidade. Quem fala com a gente é o Tiago Omide. Bom dia, Tiago. Olá, Sérgio. Bom dia para você. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Justiça. Sérgio, o ministro aqui do STJ, Rogério Schietti Cruz, concedeu habeas corpus para autorizar a saída temporária de um reeducando custodiado em uma unidade de associação de proteção e assistência aos condenados para realizar exame de DNA para a investigação da paternidade. O pedido, Sérgio, havia sido negado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais sob o fundamento de que a hipótese não está prevista no rol do artigo 120 da Lei de Execução Penal, que trata das saídas autorizadas em casos específicos, como o falecimento de familiar ou tratamento médico. O ministro Rogério Schietti Cruz destacou que o direito ao conhecimento da origem biológica é garantia fundamental ligada à dignidade da pessoa humana e não pode ser afastado pelo simples fato de o interessado estar cumprindo pena. Schietti afirmou que seria contraditório o Estado exigir do condenado a coleta de material genético para fins de segurança pública e, ao mesmo tempo, negar a ele o acesso à mesma tecnologia para exercício de um direito fundamental. Ele também ressaltou a urgência desse exame, já que o suposto pai tem 90 anos e sofre de Alzheimer. Para o relator, interpretar a lei de execução penal de forma restritiva a ponto de impedir esse teste configuraria medida desproporcional e poderia inviabilizar definitivamente o direito à identidade genética. O ministro observou ainda que a segurança pode ser garantida com escolta durante esse deslocamento, autorizando assim a saída temporária. É com você, Sérgio. Obrigado, Tiago Omide, pelas informações ao vivo, direto do STJ. Agora vamos até a AGU. Justiça interdita atividade irregular em área de recuperação da Mata Atlântica. Mais informações ao vivo da AGU com a Adriana Franzin. Bom dia, Adriana. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos nossos ouvintes. Sérgio, a Justiça determinou a suspensão imediata de atividades econômicas irregulares em uma área protegida no município de Bom Jesus, no Rio Grande do Sul. A decisão atende a uma ação apresentada pela Advocacia Geral da União em nome do IBAMA contra os proprietários e arrendatários de 2 fazendas localizadas nessa região.
Segundo a fiscalização, foram encontrados plantio de lavouras, criação de gado e até comércio ilegal de madeira dentro de uma área ambientalmente protegida, o que impedia a recuperação da vegetação nativa. Os autos apontam que cerca de 110 hectares de vegetação protegida foram desmatados sem autorização. Segundo os procuradores da AGU que atuaram no caso, se as atividades continuassem, a regeneração natural ficaria cada vez mais difícil e o dano ambiental poderia se tornar permanente. Ao analisar o processo, a 9ª Vara Federal de Porto Alegre proibiu qualquer exploração econômica no local, suspendeu os benefícios fiscais e determinou que a ação seja registrada nos imóveis, para que futuros compradores saibam dessa irregularidade. A medida faz parte de uma atuação conjunta do governo federal para responsabilizar degradadores e garantir a recuperação de áreas ambientais protegidas. Volto com você, Sérgio. Obrigado pela informação ao vivo, direto da AGU. Adriana Franzin, seguimos ao vivo até o TST. Em Belém, Justiça do Trabalho mantém condenação da Volkswagen por trabalho análogo à escravidão. Isso ocorreu lá no Pará durante a ditadura militar. Samanta Flor, bom dia. Bom dia, Sérgio. Ouvintes, numa decisão unânime, a 4ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange Pará e Amapá, confirmou a condenação da empresa e indenização de R$165 milhões por violações de direitos humanos na Amazônia. O colegiado também rejeitou por unanimidade todos os recursos apresentados pela Volkswagen. A relatora do processo, desembargadora Maria Zuila Dutra, afirmou que ficou comprovada a prática de trabalho escravo contemporâneo, tráfico de pessoas para fins de trabalho em condições desumanas e aviltantes. A turma confirmou a sentença do juiz do trabalho de redenção, Otávio Bruno da Silva Ferreira, que havia condenado a montadora em primeira instância ao reconhecer a existência de um sistema estruturado de exploração de trabalhadores na fazenda Vale do Rio Cristalino, também conhecida como Fazenda Volkswagen, localizada em Santana do Araguaia, no Pará. Segundo o acórdão, ficou comprovado que entre 1974 e 1986, centenas de trabalhadores foram aliciados em diferentes regiões do país com promessas de emprego e submetidos a condições degradantes. Os relatos apontam para servidão por dívida, vigilância armada, jornadas exaustivas, alojamentos precários, alimentação insuficiente e ausência de assistência médica. Para o Ministério Público do Trabalho no Pará, a decisão representa um marco na responsabilização de empresas por violações de direitos humanos ocorridas na Amazônia durante o regime militar. A denúncia foi feita nos anos 1970 e 1980 pelo padre Ricardo Figueira, membro da Comissão Pastoral da Terra. Agora, 50 anos depois, ele lamenta que muitas vítimas não sobreviveram para ver a condenação. Para a Justiça do Trabalho, mais do que a reparação financeira, trata-se do reconhecimento da verdade histórica e da reafirmação de que a escravidão contemporânea é crime, exigindo responsabilização e medidas preventivas para evitar novas violações. São essas as informações, eu volto com você, Sérgio. Muito obrigado, Samanta Flor, trazendo mais detalhes dessa decisão até histórica do TST. 8h54, fechando o nosso giro, vamos até o TSE. A presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, fez uma homenagem aos 94 anos da criação da Justiça Eleitoral. Rimac Souto, bom dia. Muito bom dia, Sérgio. Bom dia também para você que nos acompanha aqui pela Rádio Justiça. Pois é, a Samanta Flor trazendo aí, como você disse, uma decisão histórica e eu trazendo aqui um pouco de história, né? Porque essa homenagem que você citou foi feita na abertura da sessão plenária desta terça-feira, 24 de fevereiro, data em que se comemora justamente os 94 anos da Justiça Eleitoral, criada com o primeiro Código Eleitoral Brasileiro lá em 1932, o que trouxe mudanças, Sérgio, significativas no processo eleitoral, em especial a instituição do voto feminino, como lembra a ministra. Vamos ouvir. Introduziu o sufrágio feminino. Desde então, nós temos o voto das mulheres, que não foi naquele momento em igualdade de condições. Na verdade, o voto feminino era então facultativo, não obrigatório. A obrigatoriedade foi instituída pelo Código de 1932.
só as mulheres casadas com autorização do marido poderiam votar, ou viúvas ou solteiras se demonstrassem renda. Portanto, era um voto também censitário para as mulheres. Mas houve a introdução do voto secreto, do voto obrigatório para os homens, o uso das primeiras máquinas de votar, que é um antecedente mais remoto do que hoje nós temos, como urna eletrônica, seguras. E aí se teve, a partir de então, a entrega ao Poder Judiciário brasileiro da organização dos pleitos eleitorais. Pois é, Sérgio, inclusive ainda sobre esse ponto do voto feminino, mesmo sendo maioria do eleitorado brasileiro, 94 anos depois da criação do Código, com 53% mais de 82 milhões de eleitoras, elas ainda são minoria na ocupação de cargos eletivos. Do total de candidaturas, 34% são femininas e apenas 17% são eleitas. Para se ter uma ideia, Sérgio, no Congresso Nacional a bancada feminina representa 18% dos parlamentares, abaixo da média mundial de 27%. Em 2024, apenas 733 dos 5.569 municípios elegeram uma prefeita. Essas e outras informações estão em um vídeo produzido pela equipe do Tribunal Superior Eleitoral, que está disponível no canal da Justiça Eleitoral no YouTube e que a ministra Carmen Lúcia fez questão, inclusive, de exibir ontem na sessão plenária, nesta terça-feira. Sérgio. Muito obrigado, Rimac Souto, ao vivo, direto do TSE, e assim fechamos o Revista Justiça de hoje. Apresentação minha, Sérgio Duarte, edição Camila Rodrigues, produção João Paulo Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Na volta, vamos acompanhar a transmissão ao vivo da sessão plenária da primeira turma do STF sobre o julgamento do caso Marielle Franco. Até já. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.